Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje estamos realmente felizes pra caramba, porque depois de uma vitória dessa de 4-1, que não é sempre que acontece, a gente fica muito mais aliviado, muito tranquilo e pode ter até um domingo feliz. Horário meio estranho, a gente não estava muito acostumado, não está muito acostumado com esse horário, mas pra gente, fazia muito tempo que a gente não tinha um jogo tão tranquilo ou onde a gente pôde usufruir mais do jogo assim. Primeiro porque jogamos bem, segundo porque construímos um resultado cedo, né? E construímos um resultado cedo nem um pouco por sorte. Acho que foi uma abordagem, o tipo de abordagem, aquilo que o Guarani propôs para o jogo desde o primeiro minuto do jogo, né? Primeiramente, queria agradecer todas as adesões, os likes, as inscrições que têm valorizado muito o nosso trabalho e tem crescido demais. Então, estamos indo rumo muito próximo dos 1.000 inscritos. Estamos muito felizes com isso. Muito obrigado para todo mundo pela participação, sempre com comentários muito educados, muito gentis, de muitos amigos. Isso é bem legal. Valeu mesmo, né? E vamos falar um pouco do jogo. Um jogo que se mostrou afeito para o Guarani desde o início, como disse, porque o Guarani buscou, né, com marcação alta e tudo mais, e aos 4 minutos teve um pênalti em que o Regis sofreu o pênalti e bateu muito bem o pênalti, fizemos 1-0. Isso aos 4 minutos. Aos 9 teve sim um chute perigoso do Edu, mas 60, 70% das grandes chances, apesar do Brusque ser um time muito bem postado, ser um time arrumado, que tem um centroavante perigoso, que é o Edu, é o artilheiro do campeonato, ainda é o artilheiro do campeonato, apesar disso, o Guarani facilitou a missão de conseguir ganhar do Brusque porque teve atitude desde o primeiro minuto. Né? Então, isso aos 17 tem mais um chute do Davó. Aos 19, nós tivemos quase um gol, o segundo gol do Diogo, sendo o Diogo Matheus, onde foi uma jogada muito bem trabalhada. Começou do lado esquerdo, a bola rodou todo na frente da área, acabou sendo tocado pelo Diogo Matheus para o Sávio. O Sávio retorna com um toque muito esperto por no meio das pernas do zagueiro para o Diogo Matheus, que entra e chuta no gol. Um golaço, como há muito tempo a gente não tinha. Um gol que trabalhado, um gol pela lateral direita, um gol fazendo uma jogada de passagem, e o lateral direito, o Diogo Matheus, a gente vai falar depois das atuações individuais, fez um jogo muito bom, né? Um golaço, 2-0, isso aos 19 minutos. Aos 23, quase gol olímpico do Regis, e aos 26, o terceiro gol do Regis. Né? Então, aos 26 minutos, teve uma tabela no interior da área com o Regis, e o Regis chutando a bola, bate nas costas do alemão, do Everton Alemão, também ex-Guarani, desvia do Jefferson Paulino e entra no gol. 3-0. E parecia que estava tudo dando certo. E até então estava mesmo. A menos do detalhe da contusão do Carlão. Aos 21 minutos, o Carlão é substituído. Né? Ele sente uma contusão, que aparentemente, depois das entrevistas, nós vimos que aparentemente não é o mesmo problema que ele teve. Então teve um problema na panturrilha, teve que sair aos 21, e aí a opção do técnico por colocar o Índio e trazer o Bruno Silva para trás. Acho, isso aos 21. Aos 26 nós marcamos o terceiro. Aos 31, o Índio já tomou o amarelo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, o amarelo não tem nada a ver. Mas nós perdemos sim um pouco do poder de marcação ali no meio de campo. Além de já estar 3-0, com 30 e poucos minutos. O Bruno Silva, sim, é um pior zagueiro do que um volante, como nós falamos até no pré-jogo, com a possibilidade de que tinha de ele entrar, a gente ficou preocupado, né? A boa notícia na escalação era que o Carlão tinha condição. A gente ficou muito contente com isso. Só que essa boa notícia acabou aos 21 minutos. Né? A outra coisa que eu gostaria de comentar agora foi a não troca do Gabriel Mesquita. Né?
havia o rumor que ele podia ser tocado pelo Lucas França. Eu disse no pré-jogo que eu era contra e acho que foi uma boa escolha do Daniel. Então, a escalação inicial ok, a gente tinha aos 30 e poucos minutos já uma troca feita, 3-0 no placar e o Índio amarelado. E aí o Bruce começou a gostar um pouco do jogo, entre 30 e 35 minutos. Né? Aos 34, teve uma falta na frente da área e o Gabriel Mesquita fez uma bela defesa. Já era um prenúncio de que algo podia complicar. Aos 36, gol do Edu de fora da área. A gente estava com a marcação frouxa na frente da área e acabou sobrando para o Edu, que é o centroavante lá do Brusque, que chutou de fora da área, desviou também nas costas de um defensor do Guarani, se eu não me engano, o Bidu, e acabou entrando no canto do Gabriel Mesquita. Isso 3-1 aos 36 minutos do primeiro tempo. Não era motivo para se assustar, mas naquele momento foi uma fase do jogo onde o jogo se mostrou um pouco mais complicado. Aos 42 teve mais uma bela defesa do Gabriel Mesquita e aos 45 para o Guarani mais um escanteio perigoso e acabou o primeiro tempo. 3-1, uma troca feita e o Guarani bem, mas tinha perdido aquele... dava a impressão de que nós teríamos o segundo tempo mais interessante, para quem não é, né, bugrino nem torcedor do Brusque, que a gente poderia ter o Brusque mais assanhado e vindo para cima do Guarani, e um meio de campo com o Índio, que não fazia má partida, tinha tomado o amarelo, mas não era um absurdo, não estava tendo uma má partida, mas uma zaga um pouco mais vulnerável. Porque a gente tinha o Ronaldo Alves e o Bruno Silva, que tinha sido recuado, e que aqui, como nós falamos, ele é um pouco lento na recuperação e nem tão alto assim. Então a gente estava com uma preocupação, inclusive, com as jogadas aéreas. Né? Mas não se confirmou. No segundo tempo, nós voltamos do jeito que nós começamos o primeiro tempo. E aos 2 minutos, uma jogada linda de triangulação, a bola acabou ficando para o lateral direito, o Diogo Matheus, que cruzou e o Sávio completou já no bico da pequena área, para dentro do gol, e aí nós fizemos 4-1. Desse momento em diante, minha percepção, o Brusque desmoronou. Aquele anseio que eventualmente ele teria, porque não deu tempo de a gente saber se ele teria ou não, o Brusque deu uma reduzida no seu ânimo e o Guarani dominou o jogo. Dominou o jogo. Aos 17, teve um chutaço do Davó na trave, que está encantado, né, Davó? Eu sei que ele está ansioso para poder marcar o gol. Fez uma razoável partida hoje, não foi mal, mas está encantado. Bateu a bola na trave. Aos 19, esse sim, o Regis perdeu o gol feito. Tabelou, saiu na cara do gol e era gol certo. Para quem fez os gols que ele fez hoje, no dia que ele estava, era gol certo, era o quinto. Mas ele perdeu chutando a bola para fora. Uma pena, porque a jogada tinha sido muito boa, uma pintura. Aos 28, mais um bom chute do Rodrigo Andrade. Então até os 28 minutos do segundo tempo estava 4-1 e o jogo absolutamente dominado pelo Guarani. O Brusque começou a fazer várias modificações. Na minha opinião, não era mais ali para tentar reverter um cenário, reverter um quadro, mas eles estavam totalmente um jogo perdido, né? E esse cara, o Edu, ele é uma qualidade, sem dúvida, no Brusque. E eles começaram a ter algumas jogadas a partir dos 35 minutos até o fim, algumas jogadas interessantes. Eu anotei 4 dos 35 aos 47. Uma cabeçada do Edu na trave. Aos 41, mais uma vez o Edu chutando. Aos 44, uma defesa sensacional. A bola passou por cima do Titi e um outro atacante, que não foi o Edu, chutou e o Gabriel fez uma bela defesa. E depois, aos 47, o Edu aqui no segundo pau também sobrou a bola para ele e o Gabriel Mesquita saiu no pé dele e acabou também fazendo boa defesa. Então,
Nos últimos 10 minutos o Brusque tentou, aí o Guarani já estava com as linhas baixas, mas ficou claro para mim aí que o Guarani, obviamente, estava compondo a defesa, mas ele, quando entrou o Titi, saiu o Ronaldo Alves. Então, na verdade, o Titi entrou para dar um pouco de fôlego para a zaga, quando eu achei que ele ia jogar com os 3 zagueiros, né? Como ele fez em alguns jogos onde ele estava tentando segurar o 0 a 0, por exemplo. Então, eu achei que ele ia tirar o Sávio, colocar o Titi para compor os 3 zagueiros. Não, ele colocou o Titi, mas tirou o Ronaldo Alves. Então, manteve o time ainda com 2 zagueiros e o Titi tomou a bola por cima. Não vou dizer que foi falha dele, mas enfim, foi uma jogada em cima dele. As modificações aconteceram. Primeiro, como eu disse, o Índio aos 21, onde ele compôs a zaga com o Bruno Silva, e depois ele explicou na, na entrevista coletiva de que ele achou, a escolha dele pelo Bruno Silva não é que ele não confia no Titi, é porque ele achava que tinha que ter um cara mais experiente. Portanto, ele acha que o Titi ainda é muito cru para entrar num jogo aos 20 minutos. Eu acho que naquele momento, como eu falei antes, aos 30 minutos, nós acabamos perdendo um pouco o poder de marcação e a qualidade no meio de campo. Então nós perdemos um volante, que era o Bruno Silva, e não ganhamos um bom zagueiro quando o Bruno Silva foi para trás. Não vou dizer que teve culpa, que jogou. Hoje o time teve uma atuação sensacional. Não dá para criticar pontualmente ninguém, né? Agora, eu teria sim confiado no Titi, principalmente num jogo que quando o Titi entraria, se fosse aos 21, já estava 2 a 0. O Guarani já estava ganhando de 2 a 0. Eu manteria a marcação com o Bruno Silva, poderia até fazer um terceiro zagueiro ali, mas colocaria o Titi. E eu teria feito isso. Bom, Daniel Paulista, ponto para o Daniel Paulista. Aliás, nós vamos comentar porque teve mais acertos dele, apostas dele que estão dando certo, é inegável. Sem dúvida nenhuma, é inegável que algumas apostas dele estão dando certo. Já vou falar antes. Né? E nós não temos compromisso algum com o erro, compromisso nenhum em continuar malhando alguém que se mostra revertendo uma situação. E é o caso do Júlio César. O Júlio César teve uma atuação hoje, com certeza eu disse que a atuação dele não tinha sido necessariamente boa, mas sido a melhor possível contra o Cruzeiro, e hoje eu digo para você, ele teve uma muito boa atuação. Marcou gol? Não. Assistência? Teve uma tabela com o Regis, mas foi muito útil. Foi muito acordado, fez boas jogadas. Eu gostei bastante do Júlio César hoje. Então tem que dar o braço a torcer. Funcionou? Hoje funcionou. É o ataque ideal? Olha, hoje ainda o Lucão entrou, né, faltando 30 minutos. Então o Lucão entrou aos 66 minutos. Ele, o Andrigo e o Alanzinho. Certo? O Andrigo no lugar do Regis, uma modificação até manjada. O Alanzinho no lugar do Júlio César, que a gente pedia, né, inclusive. E o Andrigo e o Lucão no lugar do Davó. 30 minutos. Eles tiveram essa nova composição, um placar já de 4 a 1, teve 30 minutos para mostrar alguma coisa. E sinceramente, bom, marcaram algum gol a mais? Não. Jogaram mal? Eu acho que não, mas o Lucão não entrou bem. Não teve nenhuma chance de gol que o Lucão pudesse ter chutado ou teve concluído. Nenhuma. O Alanzinho jogou melhor que o Júlio César? Hoje, não. Hoje, definitivamente, não. E o Andrigo, obviamente, aí fica até covardia, não jogou melhor que o Regis estava iluminado. Mas mostra que nós temos elenco. Mostra que nós temos um elenco muito bem equilibrado. Eu diria que o único setor que preocupa um pouco mais, até pelas contusões seguidas do Carlão, é a defesa, é o miolo de zaga. No próximo jogo, o Thales já volta. O Ronaldo Alves não vem fazendo más atuações. O Carlão
se foi a panturrilha, se o resto está ok, a panturrilha pode voltar não muito demoradamente. Então nós temos 3 zagueiros? Temos. Temos a opção do Bruno Silva às vezes quebrar o galho atrás? Eu não gosto, mas temos. E temos os meninos, tanto principalmente no caso o Titi, que pode entrar e compor. Então hoje nós, além de tudo, eu acho que além da grande partida que nós fizemos, demonstrou que nós temos um elenco equilibrado. Nós ganhamos de que equipe? Do Brusque, um caçula da Série B, é verdade, sem grandes tradições na Série B, é verdade, mas um time muito bem montado. Um time que vem fazendo uma campanha, do ponto de vista aproveitamento, melhor que até que a do Guarani. Nós estamos com o mesmo número de pontos agora, mas eles têm um jogo a menos. Então, apesar da vitória, nós encostamos muito, sensacional, resultado excelente, ponto. O Guarani ainda está atrás do Brusque, então não ganhamos de ninguém, ganhamos de um bom time. Nós ganhamos do Operário, que também está na parte de cima da tabela, e ganhamos na Pinguela, que está lá embaixo, mas aquilo é um gosto especial. Então são 3 vitórias. Pinguelinha, precisávamos ganhar, que a gente não vinha ganhando já há algum tempo. Ganhamos do Operário, parte de cima da tabela, ganhamos do Brusque, parte de cima da tabela. Né? Tivemos 2 derrotas para Náutico, líder do campeonato, Curitiba, vice-líder do campeonato. Então já assumimos que vamos perder esses 2? Não, não é isso. Mas perdemos de 2 times que nesse momento estavam, ou no momento em que perdemos, estavam mais estruturados que o Guarani, isso é fato. Mas hoje o Guarani demonstrou, mais do que a simples vitória, que pode desenvolver um futebol bacana, que pode lutar por alguma coisa maior, se jogar, se conseguir se equilibrar e manter esse nível de atuação. Ponto. Tanto individual quanto o time, uma equipe como um todo. Né? E eu achei sensacional. Né? Então, muito contente por isso. Vamos para as atuações individuais. Então, na atuação individual, muita gente falando que o Gabriel Mesquita é goleiro do Pibolim, né? Até brinquei na última, no pré-jogo, que ele tinha que sair, que não é goleiro pro Guarani, papapá. Claro que um jogo onde ganha de 4-1, a coisa fica um pouco mais fácil, mas hoje ele fez pelo menos 3 ou 4 muito boas defesas. Sem dúvida. Então, garantiu a vitória? Não garantiu a vitória porque nós marcamos 4 gols. Não é essa, mas fez uma boa partida. Eu não vi uma falha dele hoje. Nenhuma. Até peixinho lá, ele saiu uma hora meio maluco. Eu não fiquei meio assustado, mas saiu bem. Então o Gabriel fez grande partida. Eu dei nota 7 pro Gabriel hoje, com 4 boas defesas. Diogo Matheus. Eu gosto muito desse cara, meu. Eu gosto muito desse cara. Ele deu uma qualidade, uma consistência para a lateral direita nossa, um equilíbrio, olha, sensacional. Quando tivermos algum problema, um machucar, uma contusão e tudo mais, nós não temos uma peça de reposição à altura. Mas ok, não dá para reclamar. Temos o Ludic e temos o apoio do Pablo, se eventualmente a gente precisa dali. Enquanto temos o Diogo Matheus, essa foi uma boa contratação, uma boa escolha dessa diretoria e do Michel Alves, não tenho dúvida. E do Daniel Paulista, sei lá quem contribuiu nessa escolha. Mas é uma bela escolha. Né? O Diogo Matheus fez uma boa partida, marcou um gol e uma assistência. E o jogo completo. Então eu estou dando nota 6,5 para ele. Podia ter 6,5, 7. Grande partida. Grande partida. Miolo de zaga. Vamos falar do Ronaldo Alves. Carlão sem nota, jogou 20 minutos. Tava bem. Pelo alto, a gente estava acompanhando, né? Tava preocupado. 3 gols no último jogo de cabeça. Acho que nós tivemos pelo menos 2 ou 3 escanteios onde ele tirou. O Carlão estava indo bem no meio de campo, mas jogou só 20 minutos. Então não vou nem dar nota. Uma pena a contusão dele. Espero que de mais uma vez não seja grave. É uma distensão na panturrilha, aparentemente. Aí vamos esperar para ver. Tomara que a recuperação dele seja rápida. Né? Então, Ronaldo Alves não comprometeu, fez razoável partida. Ele é um operário ali da zaga. Não é brilhante, tem alguma outra falha, mas hoje eu não vi falha.
falha de passe, uma falha de marcação. Não vi. Eu vou dar nota 6 para ele, acho que fez razoável a partida. Vou falar do Bruno Silva, então, no lugar dele, porque o Bruno Silva jogou, sei lá, 70 minutos aproximadamente na zaga, né? E eu vou ter que ser coerente com aquilo que eu falei e com aquilo que o jogo que eu vi, né? Ele não fez má partida, não teve no gol que teve não teve nada a ver, não comprometeu, mas ele tem uma recuperação pior, ele tem uma jogada aérea não muito boa e ele fez um jogo mediano só, eu diria Bruno Silva 5,5, ele como volante ele é muito melhor para o Guarani, né? 5,5. Índio, que veio para o lugar do Bruno Silva, né? O Índio é o Índio, né? 10 minutos de jogo já tinha tomado o cartão amarelo, mas eu não vi nenhuma falha gritante dele. Eu vi, e não é mentira, ele toca de lado ou para trás. Ele não é o Rodrigo Andrade. Ele não é nem mesmo o Bruno Silva. Mas na atuação de hoje, no jogo de hoje, ele não foi mal. Então eu vou dar uma nota 6 para ele, porque eu achei que ele fez um jogo para o Índio muito razoável. Muito razoável. Rodrigo Andrade, repito, é uma categoria, é um talento engraçado. E eu acho muito engraçado, ainda comentei com os meninos, como um cara desse não deu certo em outro lugar. O CSA, por exemplo, falou que jogou no CSA. O CSA que sobrou para esse ano passado quase subiu e ele não teve lugar. Esse ano é um lixo, um time fraco. Agora tem Cajá jogando lá naquele CSA. Perdeu o clássico ontem para o CRB, que não é grande coisa também. Ou seja, é um time fraco. Tinha lugar lá? Não consegui entender. Às vezes eu não consigo entender. E essas coisas acontecem, né? No Guarani encaixou. Tem talento, meteu uma caneta linda hoje, erra muito pouco passe, fez boa partida hoje também. Não apareceu tanto, não foi tão reluzente, mas fez boa partida. Eu vou dar 6,5 pro Rodrigo, que foi bem. Aí o Regis, né? Aí é brincadeira falar do Regis hoje. Eu acho até difícil dar nota pro cara, assim, é óbvio. Eu não dou. A gente é exigente, vamos dizer, em relação a. Porque para dar 10 é outra coisa, né? A atuação do 1,10 aí, eu tô dizendo. Mas ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Sofreu o pênalti, bateu o pênalti. Bateu vários escanteios bem, mas um foi praticamente o gol olímpico. Depois marcou o segundo gol, né? Aos 20 e poucos minutos, né? 26 minutos. Marcou o segundo gol dele, terceiro gol, né? Mas fez várias grandes jogadas, deu assistência, no meio de campo fez jogadas muito plasticamente bonitas e muito úteis para a equipe, né? Ele teve duas falhas, vamos dizer, se é que a gente pode dizer, uma no gol do Brusque, quem perde a bola ali na cabeça da área é ele foi tentar dar um corte no cara, o cara tomou a bola dele, deu mais 2 toques, parou no pé do Edu e chutou. Então ele perdeu a bola ali. Desnecessário, né? Poderia ter chutado a bola ou passado mais simples. Poderia, mas acontece, é do jogo. E depois perdeu um gol feito, eu já tinha feito 2 e dado assistência. Quer dizer, não dá para exigir que marque ou façam 3 gols numa partida. Ia ser ótimo, ia ser muito legal. E eu achei que foi. Ele perdeu o gol mais fácil. De todos que ele teve a chance, o mais fácil ele perdeu, né? Mas daí a dizer que ele teve. Não, acho que foi só isso que eu me lembro. Fez uma puta partida. Uma baita partida. O Regis está num momento sensacional no Guarani, né? Vou dar nota 7,5 para ele. Poderia ser 8, mas é um cara. Está numa fase esplendorosa, porque ele é o melhor da partida, pelo menos as últimas 3. Foi o melhor no derby, jogou muito bem contra o Londrina. Então não é um jogo que ele acertou. Ele está numa fase muito boa. Tem que tomar muito cuidado com ele. Acho que o técnico fez super certo, o Daniel Paulista, de substituir ele quando estava 4 já, sei lá, 20 não sei quanto do segundo tempo. Botou o Andrigo para dar ritmo para o Andrigo, né? E para descansar ele para um jogo depois
Nós temos um jogo fora contra o Londrina, né? Então é importante a gente ter as peças todas, né? Na frente o Sávio fez mais um gol. O que dizer disso? Dá as penteadinhas dele. É um jogador útil pro Guarani. Fez uma assistência muito boa pro Diogo Matheus no segundo gol. Já teve atuações melhores, mas não foi mal. Então eu vou dar 6,5 para ele também. E no dia de hoje, né, gente? Não vamos dar nota baixa para ninguém, né? O time foi bem em geral. Eu vou fazer uma menção especial aqui a Júlio César, tá? Eu acho, não sei se eu sou o que mais critiquei ele, mas critiquei bastante o Júlio César já. Eu não sei também, não tenho a convicção necessariamente que ele é o melhor para a posição, mas é no gosto do estilo que o Daniel Paulista quer implementar, o cara que se encaixou. Hoje fez uma muito boa partida pelo Guarani. Então, parabéns, Júlio César e Daniel, né, pela escolha. Mas parabéns, Júlio César, porque fez uma puta partida. Uma bela partida. Ah, mas não marcou gol, você encheu o saco? Eu acho que não marcou gol, mas foi muito. Eu sempre cobro ele, não porque ele faz gol ou não faz gol, mas por ele não ser útil no setor ofensivo. E hoje ele foi muito útil no setor ofensivo. Inteligente, simplificou as jogadas, fez boas tabelas. E não, ele não vinha fazendo tudo isso. Fez um razoável jogo contra o Cruzeiro. E hoje fez grande jogo. Grande jogo. Então, Júlio César, hoje eu vou dar 6,5 para você e espero que você continue jogando desse jeito. Eu não tenho problema nenhum. Aliás, Júlio César e outros, não temos nada pessoal contra ninguém. Nós queremos o melhor para o Guarani. E hoje você foi o melhor para o Guarani. Sensacional. Parabéns, 6,5. Eu acho que espero que você continue crescendo. Se continuar crescendo, o nosso setor ali ofensivo vai muito bem. Davozinho. Acho que o Davó eu já falei, né? Então eu dei nota 6 pro Davó. Ele não foi brilhante, mas fez aí de novo boas jogadas, boas tabelas, deu uma bola na trave, tá querendo marcar o gol. Né? Eu continuo achando que ele não é o centroavante nato, mas ele é um atacante rápido, de qualidade. Então o nosso ataque está produzindo, não dá para reclamar. Né? Então eu dei nota 6 pro Davó. E aí os caras que entraram, né? Então, Alanzinho no lugar do Júlio César. Foi mal? Não. Pior que o Júlio César. Hoje, então, o Júlio César 6,5, ele foi 5,5. Lucão entrou no lugar do Davó. Eu nem consigo comparar os dois, são funções diferentes. Mas ele teve oportunidades, fez uma grande partida, não comprometeu em nada. Claro, o jogo estava 4-1, ele sempre entra com muita vontade, ponto. 5,5. Não vi ainda o Lucão que a gente quer ver, ou que algum dia ele foi, por exemplo, no Goiás. Não vi ainda. Andrigo tá sem ritmo, jogou os 30 minutos hoje, não comprometeu em nada, mas eu não vi as grandes finalizações que a gente sabe que ele sabe dar, não comprometeu em nada. Ele é um cara criativo, é muito bom ter os dois meias hoje, Regis e Andrigo. Acho que os dois estão fazendo grande partida. 5,5 para o Andrigo. Índio já falei 6, Titi entrou, jogou muito pouco, entrou aos 82, então deve ter jogado uns 10 minutos. Né? Nota 5, não comprometeu. Daniel Paulista, foi muito bem, Daniel. Eu acho que você montou bem o time no início, com as suas opções, que eram um pouco diferentes eventualmente da minha, mas nas suas convicções você foi bem. A sua convicção demonstrou ser boa. Eu não mudaria como você mudou aos 20 minutos quando você teve o problema com o Carlão, né? Mas acho que você conduziu o jogo muito bem e o Guarani conduziu o jogo muito bem. Isso é muito legal. Nós estamos muito contentes pela qualidade que o Guarani demonstrou hoje. E mais ainda, com a perspectiva que essa qualidade nos traz. Acho que, sim, o Guarani tem chance de lutar pelo acesso, está em 8º lugar. Então hoje nós temos em 9 jogos 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 16 gols marcados, é o segundo melhor ataque do campeonato, 13 gols sofridos, ainda é muito, mas não dá para reverter isso em um jogo. Saldo de mais 3, aproveitamento de 48.
É suficiente para subir? Este aproveitamento que nós tivemos nas 9 partidas? Não. Mas nós estamos no trilho de ter uma boa sequência agora. De novo, repito o que falei no pré-jogo. Temos uma sequência interessante agora. Londrina fora, CRB em casa e Confiança fora. Ah, mamãozinho com açúcar. Não. Se a gente jogar o padrão que jogamos hoje, que são coisas parecidas que jogamos em algumas partidas, tivermos bom padrão, o Thales voltando, podendo usar bem o elenco, eu acredito que o Guarani pode sair dessa sequência quase, se não dentro do G4, muito próximo disso. E brigar pelo acesso a partir de então. Vamos ter regularidade, gente. É uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Então, nós temos ainda 29 rodadas para falar em acesso. Nós temos que passar por essas 29 rodadas e entrar no G4. Tem muita gente querendo brigar por isso. Tem Vasco aí junto com a gente. Tem Brusque aí junto com a gente. Mais para frente tem Goiás, Curitiba, Náutico. Então, moleza não vai ser, né? Mas eu acho que hoje nós demos um passo importante. Não podia haver outro resultado que não a vitória, e ela veio maiúscula. Tivemos uma vitória sensacional, que nos dá muita tranquilidade e tempo. Temos pelo menos 5 dias agora. Tinha gente que queria, precisa treinar. Bom, temos um tempo agora para treinar. 5 dias, descansar, treinar e nos preparar para um jogo fora de casa contra o Londrina na sexta-feira. Tá bom? Gente, grande abraço. Gente, estamos muito contentes. Continua seguindo a gente. Grande abraço e bom fim de final de semana. E boa semana para todo mundo. Grande abraço. Tchau, tchau.